Imagem aqui, já está no ar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o senhor Paulo Roberto Tinga, né? Paulo Roberto, vamos contar a história aqui. O que menos nós vamos falar vai ser futebol. Bom dia, Tinga, prazer em te receber aqui, hein? Prazer enorme te receber aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje não é só mais ouvintes, né? A tecnologia nos permite estar numa rádio e está sendo visto também. Então, bom dia a todos que estão nos assistindo também. Eu falei Paulo Roberto, desculpe, eu falei, é Paulo Cara, mas tu confundiu com o Coelhinho. Confundiu com o Coelhinho lá de Viamão, tu é de Viamão, Paulo né? Roberto não é nada mal, né? Falcão, né? O melhor, melhor na posição, né? Paulo Roberto, meu conterrâneo lá de Viamão também. Essa confusão não é ruim, né? É uma confusão boa. Desculpa, por começar chamando o entrevistado, trocando. Não, é que na verdade é o seguinte, nem eu sei direito mais meu nome, né? Depois que eu herdei o Tinga, né? Emprestado da comunidade e fiquei, e nem eu sei mais que o meu nome é Paulo César Fonseca do Nascimento. Fonseca do Nascimento. Tinga, mas tu podia fazer como o Lula. O Lula acrescentou Luiz Inácio Lula da Silva. Tu já deve ter registrado o Tinga, não? Não. Tem que acrescentar, tu pode ir no cartório. Hoje, a coisa mais... Antes era um problema. Hoje tu vai no cartório de registro, ali na Zona Sul tem um cartório de registro civil, aí tu fala, eu quero acrescentar no meu nome Paulo César Tinga Fonseca do Nascimento. Ah, mas tem tanta coisa mais importante pra gente fazer, né? Que registrar o Tinga, né? Tá tudo. Mas aí fica nos documentos. Não. Focado em coisas práticas. Isso aí, simples, né? É isso que eu quero, Chico. Chamando a atenção da sorte. Por que tu escolheste este nome para o livro? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de poder contar, né, de fazer um livro, né, aos 45 anos, poder escrever um livro. Desde que parei, sempre me procuraram para escrever livro e nunca achei na condição de fazer. Acho que agora, depois de 8 anos dessa nova vida, né, porque parar de jogar é uma das coisas mais difíceis que eu encontrei nesse caminho, né. Tu imagina, há 8 anos atrás eu deixava de fazer a única coisa que eu sabia fazer profissionalmente, né? Imagina, a única coisa que você sabe aos 37 anos, a idade que todo mundo está começando para qualquer coisa, né? Você é novo e aposentando, minha vida produtiva estava acabando ali. Então não foi nada fácil. E aí, esses 8 anos que eu tenho vivido pós-futebol, acredito que hoje sim me deu uma condição de escrever um livro. E o nome, ele nasceu, né, de uma pergunta. Eu sempre digo nas minhas palestras que a pergunta é o que move o mundo, né, a curiosidade, né, de se reinventar, né. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz palestra, não foi nas primeiras, e quando eu abri para a pergunta, a primeira pergunta que veio da plateia era que se eu acreditava, se eu tive sorte no futebol e se eu acreditava na sorte. E eu, um pouco surpreso com aquela pergunta, não esperava que fosse aquela pergunta, na época eu respondi assim, eu não acredito nem desacredito na sorte, mas se a sorte existe, ela deve ser muito inteligente, porque ela sempre escolhe quem trabalha, quem acorda cedo, quem se reinventa, quem tem coragem, quem erra, quem vai de novo. Aí eu concluí, né, como eu não sei se ela existe ou não existe, eu sigo trabalhando, chamando a atenção dela. Vai que ela me encontra e tem que me encontrar trabalhando. E logo depois daquela palestra, à noite já, eu tinha que sair cedo, viajar para outra cidade. Eu acordei e tinha um story de um cara no Instagram, dentro de uma guarita, um segurança, que estava na palestra. Ele estava fazendo uma selfie e 5 e pouca da manhã com o horário, falando como o Tinga falou na palestra, onde estou aqui chamando a atenção da sorte, trabalhando. E aquilo me acendeu uma luz com esse nome e eu comecei a usar toda vez que eu ia trabalhar. Eu não falava que estava indo trabalhar, eu falava que estava indo chamar a atenção da sorte. Perfeito. Como nós estamos fazendo aqui, como milhares de pessoas estão agora indo no carro, chamar a atenção da sorte, né, com o seu trabalho, com a sua profissão. E ali nasceu esse nome e eu peguei para mim, assim, essa ideia. E é isso que eu venho contar dentro desse livro. 45 anos de sorte, né? De conexão, como eu fiz a minha vida, como foram as transformações, as mudanças, os negócios que faço hoje. Então aí nasceu esse livro que a gente está em pré-venda, né? Online, no próprio site, né? Chamando a atenção da sorte.com.br. E aí logo vamos fazer um lançamento aí
presencial aí com tarde de autógrafos. Tarde de autógrafos, talvez noite, né? Porque ou noite. A ideia é ser tarde noite. Tarde e noite, porque a ideia é ser dentro do Beira-Rio, né? Estava sendo no Beira-Rio, né? Apesar de que o livro que menos tem no livro é futebol diretamente, né? Mas o futebol faz parte da minha vida e é a minha vida. Claro. Tem uma gratidão muito grande, mas é sobre tudo que eu falo nesse livro. Olha aqui, ó. Bom dia, fera, dentro e fora do campo. Fera é pra ti, dentro e fora do campo. Bom, mas vamos conversar. Primeiro nós vamos falar. O teu currículo aqui começou no Grêmio, depois foi para o Japão, é isso? Japão. Aqui, Kawasaki Frontale, depois Botafogo emprestado. Grêmio de novo. Sporting, Inter, Borussia Inter de novo e Cruzeiro. E Seleção Nacional. Sim. Com o Filipão e com o Dunga. E encerrasse com 2017 gerente de futebol do Cruzeiro. Isso, parei de jogar 15, aí voltei pro Cruzeiro em 2017. Tive mais uma sorte, ser campeão da Copa do Brasil, de sapato e calça, que era um sonho que eu tinha. Sempre fui campeão de chuteira e quando eu assumi no Cruzeiro, eu tinha esse sonho de ser campeão de calça e sapato, né? Que é de dirigente. Eu consegui ser e aí logo depois já decidi que não queria fazer mais. Começar bem lá do começo. Passasse fome já, Tinga? Assim, não ter o que comer. Uma coisa é você morar de maneira modestíssima, mas chegar assim, a tua mãe, meu filho não tem comida hoje. Não sei se já chegasse a viver isso. Eu sempre comi. Eu sempre comi porque normalmente uma comunidade a gente se ajuda muito, né? Então, claro. O que eu lembro, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, né? Para que a gente tivesse no mínimo um arroz, né? Às vezes não tinha nenhum feijão, mas tinha um arroz, tinha alguma coisa. Mas a comunidade sempre lembra de faltar açúcar, bate no vizinho, o vizinho empresta uma xícara de açúcar, às vezes pede uma de arroz, então a gente se vira. E eu fui um cara sempre muito... sempre fui de me comunicar muito bem, então sempre criava o meu jeito, né? De estar na casa de alguém que tinha o pão, que tinha... né, o futebol dá essa possibilidade de estar sempre envolvido. Passar fome, assim, de não ter que comer, não lembro, porque a gente sempre dava um jeito, mas não era nada... Não, porque tu disseste uma coisa muito interessante. Nós que não temos uma vivência diária de comunidade, nós não temos noção do que é a solidariedade entre as pessoas que mais precisam. Sempre tem alguém que te alcança, como tu disseste, uma xícara de açúcar, um copo, será um pouquinho de pó de café aí. Exato, muito. Essa solidariedade, ela é muito, muito forte entre essas pessoas que passam necessidade, né? Tu sabe disso bem. Exatamente isso. Acaba de dar um relato aí que é importante. Mas vamos em frente. Quando o Tinga descobriu que tinha talento para futebol? Nas peladinhas ali da Restinga? Olha, o futebol, assim, dificilmente... Tu não é de escolinha ainda, né? Não, eu já entrei logo na base, assim. Tentei, né? Tentei. Na verdade, eu tentei 3 vezes jogar no Inter e fui reprovado as 3 vezes. De algo que tinha e não tem mais, que eu acho, né? Se eu trabalhasse tanto em Grêmio e Inter, acho que seria coisa que eu voltaria a ter, que eram as famosas peneiras, lembra os testes que tinha, né? Sim. Chegava ali em fevereiro, março, né? Depois tinha uma no meio do ano, que eram as peneiras do Inter. Saía nos jornais, saía nos classificados. Claro. Peneira do Inter, peneira do Grêmio. O Grêmio tinha menos, o Inter tinha mais, assim, que era lá naqueles campos de areia que tinham hoje é a Hora ali, hoje é aquela obra linda, mas na época tinha só aqueles campos. E lá no campo A, B e C no Beira-Rio. Tinha os testes, as peneiras. E nós ia fazer peneira, saía da Restinga, saía de 10, 15 amigos, ia fazer peneira. Você saiu com material esportivo, pegava a chuteira? Material esportivo não, chuteira pé de um, pé do outro, emprestado, não tinha nada. Não, o clube não dava nada. Não dava nada, pois é. Não, ele tinha uns coletes que ele separava, então chegava ali 100, 200 jogadores, né, jogava 15 minutos, e aí já era reprovado. Eu fui reprovado 3 vezes, mas era algo muito interessante, porque essas famosas peneiras, o que elas sempre fizeram com a comunidade, assim, né, em geral? Ela sempre te mantinha ativo
sonhando, que é importante manter o sonho. Vou tentar porque assim, todas as reprovações que eu tive, as 3 que eu tive no Inter, em nenhum momento os treinadores que me reprovaram falaram assim, ó, tu tá reprovado, não aparece mais aqui, tu não serve, tu não joga nada. Não, sempre foi com algo de retorno, né? Pô, tu foi reprovado, mas trabalha um pouco mais e volta, treina um pouco mais, tu melhorou. Isso, querendo ou não, mantinha nós focado ainda no futebol, talvez longe de algumas coisas que a gente poderia ter aceitado, né? Que teria mudado nossa história. Então, essas peneiras, elas têm uma relação social muito importante, que faz a gente se manter. Então, quando eu sou reprovado num clube, né? Imagina, eu chegava no Beira-Rio, Colorado, a gente sonhava em jogar no Inter, aí chegava do lado, da parte de fora do Beira-Rio, treinava, ficava olhando, aí o cara falava, eu cheguei perto. Cara, volta que talvez na próxima tu passa. Isso me mantinha como atleta, me mantinha longe. Então, mas né, respondendo a tua pergunta, dificilmente o jogador, né, ele se enxerga com talento, assim, eu tenho talento. Na verdade, as pessoas que vão te falando, né, de fora que vão te falando, né, de terceiros, tu tem condição, continua. E eu sempre tive esse incentivo na Restinga, de amigos, dos meus tios, tinha muitos tios, né, então sempre não deixava ficar muito perto de coisa. Vai dar. Sempre tive assim esse incentivo, mas o que mais me incentivou é saber que no ano seguinte ou meses depois teria uma outra peneira. É periódico essa? Era periódico, era. Isso acabou, não tem mais, né? Não tem mais. Agora é escolha. Às vezes os pais me perguntam, pô, Tinho, como é que eu faço pro meu filho? Ele joga bem, como é que eu faço? E eu fico chateado, que eu não sei nem como ajudar, né? Hoje, para chegar dentro de um clube é muito mais difícil. Deixa eu ver. Tá cheio de pergunta aqui para ti. O pessoal tá vibrando aqui. Eu tive a honra de trabalhar com o Tinga no início da carreira dele. Eu trabalhava na base do Grêmio. José França, médico. França, claro, médico. Isso. Eu tenho muita história com o França e com os médicos, né? A primeira delas foi quando a primeira vez que eu fiquei gripado, né? Depois de entrar na base, 15 anos. E eu fiquei gripado, né? E aí cheguei lá, eles me deram, na época, não era o Cebion, era outro, mas era bem gostoso também. E aí botaram num copo e me botaram ali, aí um minutinho depois eu tomei, pô, parecia uma Fanta, né? Que era raro a gente tomar uma Fanta, né? Sim. Que era raro a gente tomar. Redoxon. Exato, esse mesmo. Redoxon. Que tu botava, que ficava um soquinho de laranja, ficava uma fantinha assim. Bolinha com bolinha. Exatamente, isso, com gás, com tudo, né? Redoxon, isso mesmo. Aí ficava com gás, com um suquinho de laranja, assim, parecia uma Fanta. Eu tomei aquilo lá, falei, pá! E na época, foi no primeiro ano, eu não morava no Olímpico ainda. E aí eu sempre, depois do treino, o clube me dava quem não morava, levava um pão, um sanduíche e uma banana para casa. E aí eu comecei direto, né? Chegar nos médicos, chegar no França, na galera, no Rabaldo, no Caco. Era o doutor França? Rabaldo, Caco. Ia mudando, cada um ficava 1-2 dias ali no clube. E nas escalas deles, e eu esperava mudar as escalas, eu chegava, doutor, eu tô gripado. Aí passou um mês, 2 meses, eles conversaram, pô, mas Tinga tá sempre gripado. Na verdade, eu pedia para levar para me tomar com pão e com a banana, né? Um sanduíche. E aí, até hoje, quando eles me encontram, Caco, Rabaldo, França, os caras pegam no pé, ei, tá tomando muito aí, né? Redoxon. Eu falei, não, agora eu já tô bem, já. Tomei tanto que não tenho gripe nunca mais. Fizesse um anticorpo. Eu dava pro meu sobrinho nunca teve gripe. Gostava também? Pá, desde ele tinha 1 ano, aí eu brincava com ele, eu falava, vira as costas aí que o tio vai fazer uma mágica. Ele virava, eu botava dentro da água, quando ele virava, já tava, eu dava pra ele. Aí quando eu chegava em casa, às vezes o treino eu não tinha, ele falava, vai fazer mágica hoje. Eu falei, hoje eu tô sem os poderes. Muito boa. Não, mas a primeira vez que eu ouvi falar no Tinga, eu vou te contar uma história que tu realmente não sabe. Eu estava lá na Improl, junto com o Jorge Salim Além, que era o dono do Le Clube, e chegou o delegado Benhur. Benhur, padrinho. Aí o Benhur chegou e disse assim, eu
tô aqui com um carnê para pagar uma televisão pro Tinga. É verdade isso? Verdade. Como é que é essa história da televisão com o Benhur? Não, o Benhur é um padrinho, né? Tinha uma admiração por ti? É uma coisa. Tem, né? É uma coisa que tinha antigamente, não sei como é que funciona hoje, né? O futebol tá bem profissional, que é legal, né? É legal ele ser profissionalizado, mas às vezes tu não pode perder também um pouco a humanização, né? O que nós tínhamos na categoria de base, tanto do Inter, tanto do Grêmio, principalmente a relação com os diretores, como os diretores não eram profissionais, assim, claro, eles tinham um carinho muito grande, eles queriam que a gente se tornasse um jogador profissional, porque eles iam ter exatamente isso que nós estamos falando agora. Joguei 20 anos, já parei 8 anos de jogar, e o Benhur continua presente na minha vida. Grande legado, assim como o Benhur, Sérgio Vaz, Sérgio Pacheco, né, o Juarez, todos os diretores que... O próprio treinador, o primeiro, que foi o Rogério Zimmermann. Mas o Benhur, na época eu comecei a ganhar R$30, meu primeiro salário, R$30 por mês. Aí eu achei que tava rico, né? Saí comprando tudo. R$30. Aí fui no shopping. Esse era o primeiro salário que tu recebeu? Na categoria de base. Categoria de base. Ajuda de formação e tal. Aí eu já saí. E aí na época tinha uma loja, uma marca de roupa e sapato no shopping que fazia uns cartão que tu podia pagar até em... Foi a primeira vez que eu ouvi falar desses créditos. Aí pagava até morrer, né? 300 vezes. E aí eu fui e comprei essa TV. Pô, eu via minha mãe lá, praticamente era... Apresentaço pra mãe? Era aquele monte de bombril em cima da TV, né? E eu falei, vou dar uma TV. A primeira coisa que eu queria era comprar uma TV. E aí eu fui, comprei isso e passou, paguei 1, 2, 3, comecei a me enforcar, né? Apertou a prestação. Porque eu também já tinha comprado um sapato, achei que estava rico com 30. E aí comecei, só que eu sempre fui um cara que isso sempre me incomodou. Quem me conhece, família, sabe que pior, uma coisa que mais me incomoda é dever, né? Não devo nada pra ninguém, graças a Deus. Eu acho que, né, honrar, isso é uma coisa que... A comunidade tem muito isso, acho que eu cresci com isso, né? Porque quando você cresce dentro de uma vila, a única coisa que você tem é o seu nome, né? É verdade. Então, quem mais paga a conta certinha aí é as vilas, né? Sim, porque... rigorosamente verdadeiro. Porque se nós perder isso, perdemos tudo, né? Então eu comecei a ficar incomodado, e comecei a treinar a mão. Um dia ele me chamou, ele era o diretor, o que houve? Eu falei, meu, eu tô com um problemão aí. Ele achou que era uma coisa. Se eu não me engano, a prestação era 8 pila, 9 pila na época, mas era dinheiro pra caramba, né? Já era 30% do meu salário. E tinha mais um monte de coisa que eu fazia. Aí ele, o que é? Aí eu, quando eu larguei um carnezão no peito dele, mas que tu comprou? Tu comprou uma casa ou uma TV, pô? Não parecia uma bíblia, assim, gigante. E aí ele pegou. E isso foi coisa de uns meses depois, não deu um ano depois, eu acabei estreando pelo profissional. E aí... Aí quitaste o carnê. Aí deu esse negócio todo aí, confusão, tiraram foto. Claro. E aí ficaram pegando no pé dele, né? Que ele tinha dado TV pros gurizinhos e tal. E na época ele era o delegado, o chefe aqui em Porto Alegre, né? O Benhur. E aí até hoje a galera pega no pé dele, cada TV. Dá fazendo TV pros gurizinhos e tal. Mas é um cara que eu tenho um enorme carinho por ele. Tá morando na praia. Tá morando na praia, isso? Tá morando na praia. Um grande amigo do Filipão, né? O Filipão tem um carinho gigantesco por ele. Filipão, Chegava até a incomodar o Filipão de vez em quando, né? Que ele entrava no meio das palestras falando. É uma figura. Escuta, outro amigão teu, pelo menos gosta muito de ti, é o César Pacheco. Fala muito de ti. César Pacheco, te admira muito, ele gosta muito de ti. É isso que eu estava comentando. Era essa relação do dirigente com o jogador da base era uma relação assim de paternidade mesmo, claro, né? É diferente hoje, né? É diferente. Né? Quando a gente fala de diferente, as pessoas podem achar que é pior ou melhor. Não estamos falando de pior ou melhor, estamos falando de diferente. Claro. Diferente. O cara era daqui, ele queria que eu vencesse, porque ele conhecia também a história da Restinga. Normalmente o diretor que é daqui, ele conhece alguém do lugar de onde você vem. Se você vem da Santa Teresa, ele conhece, ele vem da Cruzeiro, ele conhece, da Moreira, ele conhece alguém, sempre vai ter uma relação. Então os caras torciam muito para que a gente chegasse. Com certeza também tem seus contra, né? Por também ser daqui, talvez tenha algumas coisas, não ser profissional, talvez também tenha uma diferença, mas ao meu ver, isso era uma grande vantagem que nós tínhamos, assim, que era essa relação com a diretoria. Teu primeiro contato
contrato profissional foi com o Grêmio. Foi com o Grêmio. E aí, de R$30 passou para quanto? Eu comecei. Aí primeiro, depois dos 30, 800, e aí depois já foi para... Não, depois dos 30, 2,5, que era coisa pra caramba, porque eu tô falando de R$30 na época que o salário mínimo era 300 e poucos reais. Era um terço, mais era mais R$90 ou 100 e poucos 10%, reais. Não, 5% do salário mínimo, 5%. Não, então eu estou falando, e aí eu passei a ganhar 2,5 por aí. Rogério e Tinga, desculpa interromper aí, uma notícia triste aí, com mais uma morte. A Defesa Civil divulga balanço de 47 vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Subiu Encontrar mais um corpo, então, né? Infelizmente. Isso aí era inevitável. Inevitável. Tá, continuamos aí, estamos conversando com o Tinga aí. Bom, então, primeiro contrato profissional com o Grêmio. Quanto tempo ficasse? Eu fiquei no Grêmio. No Grêmio, Na verdade, eu joguei 2 vezes no Grêmio. Assim, não digo no primeiro contrato profissional esse aí. Quanto tempo eu fiquei com o contrato? Ou no Grêmio? Não, no Grêmio. O primeiro contrato, e tu assinaste o contrato por 1 ano, 2 anos? Na época você assinava era pouco. Era pouco. 1 ano. Tu assinava 1 ano, máximo 2 anos. Não tinha esse negócio de 5 anos, porque não tinha lei do passe, né? Então sempre era... O direito era sempre do clube, então não tinha essa preocupação. Bom, depois que entrou a Lei Pelé, que começou essa questão. E aí, então, do Grêmio tu fosse pro Japão, é isso? Direto? Do Grêmio eu fui pro Japão. Isso aí deve ser, tu vai contar, porque é muito interessante. Então, ficasse uma temporada no Grêmio, e aí... No Grêmio eu comecei a subir profissional em 96, aí me firmei em 97. Em 96 eu joguei um campeonato gaúcho, né? Quando teve aquele jogo que foi Guinness Book lá, 3 jogos num dia. Sim. Lembra? Que levaram todo mundo para jogar, imagina. Foi muito legal até, assim, desde 1h até as 9, 10 da noite, jogos, né, pelo Campeonato Gaúcho, porque tinha que cumprir jogos. Na época o Grêmio jogava muito jogo e estava jogos atrasados. Depois joguei um jogo contra o Santo Anjo, que eu joguei titular, então Campeonato Gaúcho em 96, depois em 97 eu me firmei jogando aquele jogo pelo Brasileiro, que eu fiz o gol contra o Sport. Aí fiquei em 98 e em 99 eu fui pro Japão. Sim, porque agora sim, ponto. Aí vem, o Tinga tá jogando, vem uma proposta. Tinga, tu quer jogar no Japão? Qual foi o impacto dessa notícia pra ti? Primeiro medo, né? Medo. Sim, tu olhou o mapa, puxa, é bem longe da Restinga, não dá pra ir de ônibus. Medo de sair de dentro do berço, medo da mudança, né? Sim, imagina. Não sabia falar nem português direito. Né? Choque cultural. Mas foi a melhor coisa que aconteceu pra minha vida. Esse era o primeiro desafio, então, real. Medo, né? Medo. A mudança, ela gera medo, né? Sim. Zona de conforto. Já era casado ou não? Não, minha esposa tinha, que é hoje minha esposa, na época tinha 15 anos, né? Tu fosse parar com quantos anos? Eu fui com 18, 19. Fui com 19 anos, tá. E ela tinha 15 anos. Desembarca, na época era o aeroporto de Narita. Totalmente diferente. Hoje morar fora é maravilha. Hoje morar fora as pessoas fazem como estão fazendo agora, conseguem enxergar as pessoas, conversar, traduzir, tradutor. Hoje é barbado, entendeu? Na época não, na época tu não conseguia ligar, tu fazia ligação. Foi em 90 aí? 99. 99. Tu ia ligar, fazer uma ligação pra família, podia ir tomar banho, quando tava tendo aquela ligação de escada, né, na época. Então era totalmente diferente, não tinha a comunicação que tem, ou tu tinha o intérprete, ou tu aprendia a falar. Claro. Aprender a falar japonês é quase impossível, né? Coisa em japonês? Chegasse os números, né? Difícil, né? Ichi, Nissan, Shigo, Raki. É claro, só Asteru, que é I love. Sobrevivência. Mas é difícil, não tem como aprender assim. Claro. Sim, escrever nem pensar, nem só pensar, falar. Não sei desenhar, né? Se eu soubesse desenhar, ficava fácil escrever, né? Que é praticamente os desenhos. É desenho, né? É verdade, é desenho. E aí, quanto tempo no Japão? 1 ano no Japão, a gente foi campeão no primeiro ano lá. Depois eu voltei pro Botafogo, vim pro Botafogo. Fiquei 1 ano no Botafogo, aí é outra mudança. Sim. Aí tu sai de uma disciplina 100%, né? 100%, tudo acontece do jeito que combinado, né? O trem é 10:04, o trem de volta é 18:03.
E vai sair 18,3, não vai sair a 18, nem a 18,5, vai sair a 18,3. Aí de repente eu desembarco no Rio, que o trem é 18,3 o trem é às 4. e sai não sai, ele nem sai. Né? E então foi uma mudança totalmente de 360, assim, de cultura, né? Uma cultura mais, né? Mais 2 pontos completamente distintos. Mas aí foi uma baita experiência, né? Pude transmitir coisas, aprender coisas. Então. Aí, lá no Japão, tu começou a ter a primeira noção de poupança pela renda, tu conseguisse juntar teu primeiro milhão, como se diz, conseguisse juntar, tu sentisse que, ó, a minha carreira é essa, se eu continuar, eu posso ter uma renda que vai dar conforto para mim, para minha família e, sobretudo, para o meu futuro tranquilo. Tu começou a pensar ali? Eu fui ganhando bem para a época, né? Na época, eu fui ganhando no Japão. Fosse ganhando em dólares? $30 mil por mês eu ganhava. Na época. Só que na época o real era muito bom, bem classificado o real. O dólar era 2 e pouquinho. Sim, mas de qualquer maneira é um salário. 2,5 do real. O real era muito bem. $30 mil é um bom salário hoje. Hoje já era. Eu recebia R$70 mil por mês na moeda brasileira. E tu tinha saído de um salário de? Quando eu saí do Grêmio... 2, 3. Não, quando eu saí do Grêmio eu já estava ganhando acho que 25, 30 mil reais. Tá bom, de qualquer maneira. Não, estava 3 vezes mais. 3 vezes mais, né? Claro. E em dia, né? Que no Brasil em dia, claro, ameaça que ganha, claro, né? Assim como eles cumprem o horário, eles cumprem o horário. Em dia são poucos clubes que pagam realmente em dia, né? E lá não tem, você nem sabe. Alemanha, Japão, tu não sabe quando recebe. Nunca, não tem a conversa de, vai olhar se saiu. Eu não sei se é dia 1º, dia 4, dia 3, dia 5. Eu sei que tá ali, entendeu? Não é igual aqui que a gente vai lá, que dia 1º paga, vai lá ver se tá. Não existe isso. Não tem essa conversa. Se é o dia que tá lá. Não tem. Ninguém chega no vestiário e fala assim, vamos lá, sabe se pagou? Não tem essa conversa de... Claro. Nunca vi ninguém perguntar. Começa aí a diferença cultural, etc. E outras coisas. Entendeu? Só que a cobrança também é o seguinte. Bom. O que tu vem fazer aqui? É isso? Então, ninguém vai te pedir, te motivar para fazer isso, entendeu? Não tem... Eu não tenho que te convencer a tu treinar, tu correr, tu fazer o que é melhor. Sabe que tem que fazer. Também não tem isso. Eles vão te exigir. Entendeu? Então, combinado pros dois lados. E aí, então, assim, juntei bastante dinheiro, porque tu não gasta, né? Também tem e além disso... Tu morava lá onde tu tinha um apartamento? Tinha apartamento, ganhei apartamento, tudo. Mas tu tava solteiro, né? Fiquei 3 meses sozinho. E aí foi quando eu falei pra eles que não tava legal e tal. E aí foi a primeira vez que a minha namorada na época foi. Foi uma burocracia gigantesca, porque ela é menor, não era casada, ela tinha 15 anos, menor quase criança, né? E aí eles fizeram uma documentação, o pai dela não queria deixar ela ir, aí fizeram a documentação do clube com a família, como se ela fosse ficar os 3 meses de turismo na Disney, assim, conseguiu de turista. Né? E aí ela ficou 3 meses comigo, depois voltou, e aí então já ficou melhor, assim, que eu fiquei nos primeiros 3, 4 meses sozinho. Depois ela chegou, aí depois faltou mais 3 meses, eu vim embora, 3, 4 meses eu vim embora. A gente foi campeão, eu ganhava ainda por entrar em campo, né? Pagava 2 mil para entrar em campo e mais 2 a vitória. Tinha esses bônus aí. Então o salário nunca mexia assim, né? Então eu voltei com bastante dinheiro em relação aí tu já começou a pensar em investimento, então, porque aí tu veio pro Rio. Eu fiz, na verdade, cheguei em Porto. Na verdade, não tinha esse pensamento que eu tenho hoje também, não. Mas eu cheguei com um bom dinheiro no Brasil. E eu fiz na época 2 coisas, o resto eu torrei tudo. Praticamente de 100% do dinheiro que eu trouxe pro Brasil, eu comprei, porque eu tinha aquelas coisas da moda que hoje não teria, né? Que são coisas quando a gente cresce no futebol e coisas que tu vai vendo. Quando eu comecei a jogar, eu via que vários jogadores tinham 2 carros, né? Muito por ter também família, os caras mais... Não entendia, né? Mas os caras eram casados, a mulher tinha um carro, o cara tinha um carro. Às vezes o cara vinha com um carro, outro dia ele vinha com outro, e eu falava, quando eu tiver dinheiro eu vou querer ter 2 carros, né? Só que eu não era nem casado, minha mulher era menor, aí não podia dirigir. Eu cheguei no Brasil, comprei 2 carros,
E comprei duas. Que tu compraste? Lembra? Na época era uma Blazer, que era uma caminhonete. Blazer, sim, que era uma ótimo, caminhonete. caminhonetão, claro. E um Audizinho pequeno, A3. Um Audi A3, bom carro. Queria ter um carro. Era o Audi A3, claro. Não, era meu, porque ela era menor, né? Tinha 16 anos, quando eu botei, eu tava com 16. Mas era aquelas bobices, né? Que senão hoje... Ainda bem que eu fiz cedo. Eu sempre digo, quando a gente começa a fazer as merdas, faça cedo e rápido, né? Faça cedo e rápido. E comprei duas coberturas. Uma na Vicente Fontoura e outra na João Guimarães, foi onde eu morei. Então o resto eu torrei tudo. Sim, mas já fez um pequeno lastro, né? Mas hoje eu vejo que eu fiz besteira também, né? Tá, mas gastou, só um minuto aqui, ó. Que espetáculo essa entrevista com esse maravilhoso Tinga. Que exemplo de vida. O Dani da Hora Israelita, nosso colega, ele apresenta aqui aos domingos de manhã a Hora Israelita. Um abraço aí, Dani, obrigado pela audiência. E aí, o que tu considera besteira? Era muito dinheiro que tu botou fora em bobagem ou em consumo, enfim, assim... Que na verdade Festa, não, porque... Não, fazia também, mas, né, né, as pessoas acham, não, tem coisa ruim também. Sim, tem lado ruim. A vida é feita disso, né? A vida é feita disso. Né, mas, não, gastei com coisas que eu não sei se é besteira, talvez são coisas que eram importantes fazer pra ti, né, pô. Quantos anos tu tinha? Eu tinha, quando eu voltei, já estava com 20, entendeu? Sim, mas 20, jovem 21. Ainda? Tu tem um apelo de consumo fazia, forte, né? Fazer aniversário, fazia coisa gigantesca, né? 500 pessoas, festa, pagava, bastante amigo, família. Como aparece amigo, né? Mas é uma coisa que, assim, querendo ou não, a gente... Que as pessoas têm que entender, né? Que às vezes quando olha, assim, algum jogador... Eu sou um cara que eu sempre olho pro jogador assim com o mesmo olhar que eu gostaria que olhasse para mim, assim, né? Que não é nada fácil, né? A gente não tem essa estrutura para sair ali de 30 pila para 70 mil reais, de 30 reais para 70 mil reais em 2, 3 anos de mudança. Então, qualquer pessoa, não é só o jogador, qualquer pessoa que não tiver estrutura, eu até com estrutura, se pegar alguém que esteja escutando que tem a maior formação acadêmica, mas que ele ganhe 30 reais e daqui um ano ele está ganhando 70 mil, ele também vai achar que é o mais bonito, o melhor, o mais forte. Então, assim, eu sempre olho com esse olhar, assim, de compreensão, de entendimento. Por isso que é muito importante o conhecimento, né? Claro. O conhecimento nos liberta. Acho que a nossa educação, ela poderia contribuir muito, né? Se nós tivéssemos uma educação global. Tu tá fazendo um relato aí impressionante, porque isso é um dilema de vida para um jovem, né? Tu tá contando aí o teu dilema de jovem, de consumo, desse salto de 30 para 70 mil, para 80 mil. Isso é um choque, pô. Isso é um choque em qualquer um, como tu disseste mesmo. Tu deve ter, inclusive, visto exemplos de colegas teus que não souberam fazer o que tu... Houve um momento que... Opa, vou dar uma paradinha aqui para pensar. Outros botaram tudo fora. Né? Às vezes não é nem que bota. Porque o que acontece, cara? Talvez eu poderia voltar como aconteceu, tá? Então eu voltei do Japão ganhando bem, ganhando em dia. E no Botafogo mantivesse o padrão? Voltei pro Botafogo ganhando o salário que eu ganhava no Grêmio. Opa! Emprestado, né? No Grêmio. De 11 meses que eu joguei no Botafogo, eu recebi 6 meses. Então já ficou 5 para trás. Sim, já é. Então eu praticamente no Rio, eu só não passei dificuldade no Rio porque o caixa que eu tinha, dinheiro que eu ganhei no Japão, eu sobrevivi no Rio. Morei bem. Claro. Né, comia bem, o Rio é mais caro, né? Empolgado, né? Aquela fase pavão, o cara quer aparecer. Então, essa estrutura me faltou. E o que acontece? Poderia ali se encerrar minha carreira, porque eu volto, depois eu venho pela segunda vez pro Grêmio, e estava lá no banco, não ia jogar, o Grêmio nem queria que eu ficasse na segunda passagem, e de repente, se eu não tivesse outra oportunidade, talvez o dinheiro que eu mais ganhei eu já tinha botado fora. Porque o que eu sempre digo às vezes para os jovens, não é porque tu está ganhando bem hoje que quer dizer que tu vai ganhar amanhã. Por mais que hoje tenha um pouco de garantia de o contrato ser mais longo, tu nunca sabe se daqui 2, 3 anos tu vai estar ganhando isso. E aí talvez não vai dar tempo de tu fazer o que tu achou que poderia fazer, né? Claro. Eu tive, graças a Deus, eu tive mais
15 anos de carreira depois disso. Sim, claro. Então consegui depois ir aprendendo algumas coisas que me deu a condição hoje de estar. Hoje eu vivo uma vida, sinceramente, em termos de qualidade, melhor de quando eu jogava. E eu vivia a vida de muita qualidade, mas hoje eu viajo, né, 3, 4 vezes por ano. Cada ano eu vou para um país diferente. Eu como o que eu quero, eu viajo a hora que eu quero, só não viajo mais porque eu trabalho. E muito por ter me organizado de uma maneira diferente. Olha aqui, eu tenho vários recados aqui. Quem consegue se dedicar à educação de barriga vazia? Destaca o ex-jogador Tinga sobre seu projeto Fome de Aprender. É isso? Isso aí é o título de como... Por que criei o nosso ônibus, né? Chamado Fome de Aprender, o ônibus que fica lá na Restinga, que é uma cozinha e uma biblioteca dentro de um ônibus. Foi um ônibus que eu... Permanente isso. Permanente. É um restaurante. Essa história aconteceu, eu estava em casa um dia, um ano antes da pandemia. Eu estava em casa olhando o jornal do meio-dia e estava olhando... De repente falaram na matéria, fecham os restaurantes populares, tal, aqueles que tinham de R$1. Sim. Eu olhei pra cara da minha esposa, ela já me conhecendo, né? Já sabe, ela é igual eu também, já vi tudo, vai querer fazer alguma coisa. Aí fui atrás, na época, o prefeito era o Marquesan, marquei a reunião com ele, que ele foi muito legal comigo ali, e falei, cara, eu queria fazer, como é que eu faço pra fazer isso? Me explicou tudo ali, eu vi que não era tão fácil, né? Ia ter que colocar, comprar uma casa, as responsabilidades que é. Porque no Brasil até para te ajudar não é fácil. Né? E se eu escutasse tudo, assim, se eu escutasse tudo do jeito que é, praticamente eu nem faria. Porque no Brasil é complicado até para te ajudar, né? Hoje acho que mudou um pouco das leis, mas eu lembro que se tu fosse num restaurante, o cara te desse uma comida, o cara não podia dar comida, porque falava que se tu passar mal, tu vai se incomodar. Eu não posso te dar comida, mas tu pode pegar no lixo. É um negócio, eram umas, né, as burocracias do Brasil meio esquisita, né? Que, o churrascaria não pode dar carne, mas se tu fala pro cara, vai lá atrás, pega lá no lixo, que isso pode. Né? Mais ou menos assim, né? Então eu escutei tanta coisa que eu falei, cara, mas não é fácil. E aí nisso eu tinha ido fazer uma palestra em Caxias, e fui conhecer também como é que funcionava as montagens na Marco Polo e falei para eles, se eu comprar um ônibus, vocês fazem uma cozinha e uma biblioteca para mim dentro do ônibus. Na hora, eles foram parceiros, por isso tem uma gratidão muito grande pelo pessoal lá de Caxias. E aí fizemos projeto, porque uma vez eu escutei, né, que todos os problemas que a gente fala, de qualquer problema que a gente comece a falar, de corrupção, roubo, assalto, qualquer problema negativo, cada um vai ter uma vertente, um olhar. Um vai falar que é isso, outro vai falar que é aquilo, né? A única coisa que todos vão concordar no final é que falta educação. E ao mesmo tempo não existe educação com a barriga vazia, né? Então antes de a gente falar em educar, a gente pelo menos tem que alimentar as pessoas, né? Então, quando eu construí o ônibus, por isso que o nome ficou Fome de Aprender, porque a minha ideia era só mandar essa mensagem. Então nós estamos só falando isso hoje, porque a mensagem foi mandada exatamente como eu gostaria. Fala, cara, quando vocês olhar aquele ônibus e perguntar por que aquele ônibus, é para falar assim, cara, antes de vocês falar em educação, a gente tem que, no mínimo, falar da barriga. Porque até nós que temos a nossa condição, vai chegar daqui a pouco, meio-dia, a gente vai parar de... A gente vai sair aqui da rádio, eu vou sair lá da minha empresa, porque eu preciso almoçar. Então, assim, era como a mensagem. Tanto que foi uma das coisas que eu fiquei muito chateado na época da pandemia, e às vezes fico nas férias também, que para mim as escolas públicas, principalmente de periferia, na parte da cozinha, elas não podem ter férias. Claro, não pode ter refeição que uma criança come muitas vezes. Tu revê, lá na escola. E eu não estou dizendo que os funcionários da cozinha não podem ter férias, mas tem condição de se organizar, porque eu não tenho 3 meses de férias. Mas é claro. Tu não tem 3 meses de férias. Cara, 1 mês de férias, mas nesse mês você consegue revezar, nem que contrate pessoas para ir ali todo dia, meio-dia cozinhar. Você vai chegar ali 10 da manhã e vai sair 2 da tarde só para o pessoal comer, entendeu? Então são essas coisas práticas que eu sinto falta, entendeu? Na pandemia, quando as escolas fecharam, milhares de crianças passaram fome.
que era a única refeição que eles tinham. Eu posso dizer isso porque a gente serve 150, de 100 a 150 almoços por dia. Na pandemia nós estávamos servindo 500. Olha só, tá bom. Tá tudo. A maioria era criança. A maioria era criança. Claro. Porque não estava, né, criança e muitos, me chocou também muitos trabalhadores, caras que eu vi trabalhando, cara que eu ia no mercado do cara, o cara trabalhava no mercado, o cara estava ali na fila ali, né, quando pediram pra galera parar de trabalhar. Mas enfim, muitas eram crianças e acontece isso nas férias também, nas pequenas férias que teve agora. Agora em julho, claro. A galera já lá, eu cheguei a falar isso, tem um vídeo eu falando, cara, por que você não se organiza para nas férias? Aí eles vão dizer que entregam comida na casa, mas não é verdade, porque não vai, tem casas que não tem como eles ir. Não é verdade. Bom, são 8h34, nós estamos entrevistando aqui o Tinga, Paulo César Fonseca do Nascimento, conhecido como Tinga, um nome que ele adotou e todo mundo conhece. Muitos elogios aqui, muito obrigado aí pelo pessoal que está participando. Sensacional a entrevista com o Paulo César Tinga. Admirava muito o atleta quando jogava pelo Grêmio e depois o cidadão fora do campo. Sempre nota 10, exemplo aos jovens. Eduardo Fernandes, Eldorado do Sul. Que beleza de entrevista nesses dias conturbados. Esta entrevista é um refresco. Que bom ouvir alguém que acredita no trabalho e está de bem com a vida. A dona Valéria Dutra, bom dia, moro na Restinga, meu filho está na escolinha de futebol conceituada na Restinga, GB show de bola, e quando tem oportunidade ele participa de testes para a categoria de base, já participou de testes no Cruzeiro e no Grêmio, sou muito fã do Tinga, grande personalidade, grande abraço, quem é que mandou? Paulo Soares. Tá, mais um recadinho aqui, 4000. Estou conversando aqui com Paulo César Tinga. Nós estamos chegando na fase final do programa, mas eu não posso deixar de perguntar, porque os ouvintes querem saber aqui. Duas coisas, deixa eu ver. No dia 12 de fevereiro de 2014, Tinga foi alvo de racismo no Peru, no jogo entre Real, Garcilaso e Cruzeiro pela primeira rodada da Copa Libertadores. Quando você tocava na bola, a torcida do Real imitava sons de macacos. É verdade isso? Tu vivesse isso, Tinga? Essa cena de racismo, assim, de agressão. Sim. Isso mais do que racismo, isso é uma agressão, né? Sim. Isso aconteceu na Libertadores. Já tinha acontecido em outras épocas ali, não tão com tanta intensidade que foi, talvez por ser uma competição internacional teve, né, foi a primeira vez que teve esse movimento assim de combate, né? Não sei se é bem a expressão certa. Mas eu sempre digo assim, foi algo um pouco assim diferente, porque eu entrei no jogo, tava 2-0, entrei no jogo, nós estávamos perdendo 2-0, entrei no jogo faltando 20 minutos e comecei a pegar na bola e a torcida imitava. Falei, cara, mas que loucura, nós estamos perdendo, eu não fiz nada no jogo. E aí quando acabou, para mim foi uma surpresa, porque quando acabou o jogo, toda a imprensa veio direto falar comigo. Claro. E eu, acostumado de passar algumas coisas, né, desde que joguei desde novo, não achei que a imprensa estava vindo falar comigo por causa daqueles atos racistas, né? E eu já estava, chega a ser engraçado, porque eu já estava programado para dar uma resposta, porque até hoje, né, eu brinco que eu não sei se a gente, jogador, responde sempre as mesmas coisas, ou se a imprensa sempre pergunta as mesmas coisas, né? Mas eu estava já com aquelas respostas prontas, né? Eu achei que a imprensa ia vir perguntar para mim do resultado. Claro. E eu já estava programado, falei, vamos trabalhar, vamos seguir, levanta a cabeça, aquelas coisas, né? E para minha surpresa, o repórter perguntou, cara, como é para ti, tão próximo da gente, num país tão próximo, aqui no Peru, não foi no Peru, inclusive o Brasil vai jogar lá hoje, você sofrer esse racismo dentro do campo e tal. E eu tomei um susto, porque eu estava programado para responder sobre o jogo. Claro. E a minha cabeça começou a viajar, o que eu vou responder. E aí eu lembro que eu peguei só o gancho do repórter, né? Ele falou, você que foi campeão em vários lugares, em várias partes do mundo. Eu falei, eu trocaria todos os meus títulos
pela uma igualdade racial em todas as áreas, em todas as classes. Eu só falei isso. Acabou o jogo, queria que eu fosse para a delegacia. Eu falei, não, cara, não delegacia nada, cara, não vai adiantar nada. As pessoas não vão preso por matar, roubar, vão preso por causa de falar de racismo. Vou perder meu tempo na delegacia, fui embora. E aí aconteceu que quando eu cheguei no hotel, tava lotado de gente, a TV, todo mundo falando, o presidente na época da República falando, o presidente do país deles, FIFA, e aí deu aquele barulho gigante, e aí começou a nascer vários movimentos que hoje estão sendo importantes, mas eu sempre digo assim em relação ao racismo, eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estamos chamando de negão com carinho, com respeito. Exatamente. E quando não estão, que é quanto conotação, eu me defendo. Então, o que eu penso sobre o racismo? Até esses dias eu estava numa entrevista com o Datena. Logo que entrou aquele caso do Vinícius Júnior, que foi um racismo global, né? Todo mundo viu. Foi violento. E aí eu lembro que quando ele me chamou no programa dele, eu entrei e eu já ia entrar ao vivo, eu estava em Porto Alegre, o Datena em São Paulo. O Datena tinha botado um telefone que era para as pessoas dar alguma sugestão de como combater o racismo. E ele estava, nem na hora que eu entrei, ele estava chateado que as pessoas não estavam entrando para falar sobre o tema. E aí, bem na hora eu entrei, ele falou, pô, tu viu isso, Tinga? Ninguém tá nem aí pelo tema. Eu falei, Datena, eu posso te dizer por que eu acho que as pessoas no Brasil não estão se engajando nessa tua pesquisa aí? Ele falou, fala. Eu falei, cara, isso está gravado, tem no YouTube e tudo. Eu falei, ao meu ver, a gente está discutindo tanta coisa que não é racismo, que quando tem um racismo as pessoas já acham que é mimimi. Porque, aí ele, como assim? Eu falei, cara, hoje tu não pode, se eu falar nega maluca, vão dizer que é racismo, se eu falar denegrir, vão dizer que é racismo, se eu falar... Cara, isso pra mim não tem nada a ver com racismo, sinceramente. Só que aí quando tem um caso realmente que tu precisa debater, as pessoas já falam, não. Então, cara, eu acho que pra mim, né, eu acho que a gente tá... Os movimentos que estão acontecendo de uma coisa que é real e também não é só sobre o negro, tem preconceito com todos, né, com o idoso, com o mais novo, com o mais velho, com o mais gordo. Eu acho que a gente, quando a gente for discutir, a gente tem que discutir realmente o que faz a diferença mesmo das pessoas, porque sinceramente, cara, alguém falar nega maluca, pelo menos pra mim, não faz diferença nenhuma. Palavra denegrir, eu nem sei. O negrinho. Cara, você não diz nada pra mim. Que bom tá te ouvindo dizer isso. Entendeu? Aí. Só que aí quando tu tem realmente um caso que o cara prefere um outro por ele, o ser negro, ele prefere o outro, não dá uma posição por ser mulher, aí a gente está um pouco saturado disso. Então eu acho que, ao meu ver, as pessoas tinham que discutir de fato o que é, né, e tirar essas coisinhas que, né, nós estava no Brasil, nós estava agora aqui no estado discutindo o hino, cara. Pelo amor de Deus, né? Cara. Cara, a maioria da periferia nem sabe direito o hino, cara. Talvez é uma das coisas que a gente eu vou te dar um exemplo de racismo que eu vi agora em Florianópolis, por acaso. Tem um surfista lá chamado Fininho. O guri tem 27 anos, morava nas Palafitas, no Recife, e aos 7 anos fugiu de casa, porque o pai e a mãe espancavam. Saiu ele, de 7 anos, e mais 2 irmãos, um de 4 e um de 3. E fugiram, foram morar na rua. Ele veio parar aqui em Florianópolis, e veio uma família o adotou, e ele gostou de surfar. E é um as no surf. É um campeão do surf. Ele é campeão catarinense de surf. Tu sabe que ele não arruma patrocínio para a prancha dele? Você pega qualquer surfista aí, tem patrocínio, tem tudo quanto é tipo de produtos destinados ao surf. Ele não consegue porque patrocínio. É negão. Só pode ser. Ele não é loiro de olhos azuis. Isso me parece racismo. Então depois essas coisas que eu falo. Racismo. Isso é. Porque Santa Catarina é um estado espetacular, mas não aceitam aquele jovem negro saudável. Que dá eu acho que e também... a prancha dele tá vazia, pô. Eu acho que a gente também tem que ter um cuidado assim para não falar Santa Catarina, porque nós estamos falando de uma população igual a gente falar o Brasil é racista ou coisa. Não, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Mas eu concordo contigo. Isso sim, entendeu?
peraí, se ele é bom e o outro é bom também, por que só o outro tem patrocínio? Cheio de empresas que são direcionadas ao surf e que assinam pranchas. Porque ali na hora que ele sobe no... E ele está sempre no pódio, ele sobe no pódio. Não, nós já vamos resolver isso agora. Depois tu só vai me arrumar o telefone dele que nós vamos arrumar um patrocínio para ele. São essas coisas que eu sou focado, cara. Eu não quero discutir se o bolo da esquina chamando de... Cara... Eu quero saber da vida das pessoas. Eu fiquei chocado. Entendeu? Sabe o que aconteceu com esse jovem? Só que eu me emocionei quando eu fiquei sabendo da história dele. Ele é vencedor, ele ganha uns prêmios aí, ele ganhou uma moto. Ele vendeu uma moto para poder pagar a passagem dele para disputar uma outra prova. Só me arruma o contato dele. Depois eu te mando o contato. For essa fera, nós vamos... essas coisas, peraí, se o cara é bom, aí nós vamos esquecer só do surf, mas para mim o racismo é o seguinte, tá, peraí, os dois são bons, por que não põe o... Entendeu? Essas coisas que eu vejo, eu falo isso muito do futebol. O protagonista do futebol, 80% é negro. Claro. Tu não vê um presidente negro, um diretor de futebol negro, entendeu? Essas coisas que pra mim é que fica meio, que eles falam que é meio velado, né? Então eu acho que a gente tem que virar o foco, focar nas coisas realmente que fazem a diferença, que é como tu falou, na vida das pessoas, e parar de discutir coisa que não... eu como negro, né, talvez outros se sintam ofendidos por ouvir alguém falar nega maluca ou denegrir, mas eu acho que pelo menos os que eu conheço, a maioria que eu conheço, não tá nem aí para isso. Não tá nem aí para essa bobagem. Isso é uma bobagem inventada por intelectuais que precisam dizer bobagem. Tem muitos elogios aqui. Não entendi. Fala isso, não. O livro? Se não, o livro, nós já falamos. Quando é que vão lançar o livro? O livro já foi lançado, está nas plataformas. Todas essas histórias que vocês estão ouvindo aí, muito mais, né? São 45 anos de história dentro do livro, chamando a atenção da sorte.com.br. Tem o livro, o mesmo site é o nome do livro, né? Falei um pouquinho aqui sobre a sorte, né? Que a sorte é inteligente, ela sempre escolhe quem se reinventa, quem tem coragem, quem tem conexão, quem trabalha. Então é sobre isso que eu tenho lançado um livro, lancei no dia 7, né? Então tá às vendas plataforma aí. Assim, e no livro físico, semana que vem? Semana que vem chega. Quem tá comprando ali vai ter a possibilidade de ir na festa de lançamento, que vai ser no Beira-Rio, eu poder assinar o livro. Então, chamando a atenção da sorte é o meu primeiro livro. Muitos elogios. Mendels, que excelente entrevista. Tirasse o importante do Tinga e a essência do cidadão de bem. Arão Platchek. Muito interessante essa fala do Tinga sobre o racismo. Marcos Brandi. Tinga, exemplo de vencedor, baita ser humano, Geraldino Viamão. Parabéns, Tinga. Neca Verardi Mostardas. Puxa vida, enorme cidadão. Tinga, enorme cidadão. Que acha da expressão nega véia, Maurício Alves? Eu chamo a minha de nega véia. Puxa, virou o café aqui. Tinga, obrigado pela tua presença. Tu sabes aí o horário, aí, tu conheces tudo aí. Prazer enorme falar contigo. Sempre às horas aqui na Band é a tua casa também. Obrigado. E talvez a gente vá chamar alguém de nega véia, se sentir ofendido, ela só falar que o cara para de chamar, mas normalmente, né? Aliás, é uma coisa carinhosa, né? E acho que nós estamos em evolução. De repente alguém não gostou de alguma coisa, é simplesmente falar e a gente para, né? Obrigado. Vem aí o nosso Jornal Gente com Osíris Marins, Sérgio Stock.